De volta com o programa No Mundo do Trabalho, hoje batendo um papo aqui com o empresário, o Eliandro Canto, e idealizador do projeto Salva Vidas, já há 3 anos trabalhando muito. Aqui na nossa cidade, né? Isso. E aí, Eliandro, a gente terminou o bloco anterior, né, falando dessa questão do álcool, do celular, como é que tira a atenção, né? A questão da manutenção. Muitas vezes a gente justifica, eu não saí para beber. Quando eu saio para ir a uma festa, eu volto de táxi, ou eu volto com alguém, mas eu não saí para beber e acabou acontecendo, né? Verdade. Já que a gente conversou aqui no intervalo, ainda é um número grande de pessoas que continuam dirigindo após consumir bebida alcoólica. E a gente estava falando também, né, o crescimento de acidentes em Teresópolis. Sim. O que você acha que efetivamente a gente pode fazer aí para minimizar, diminuir esse número de acidentes em Teresópolis? Então, eu acho assim, tem muita coisa para ser feito, mas a principal, na minha opinião, hoje, e o que deveria já ter sido feito já há muito tempo, e que nunca deveria ter até tirado quando a gente teve aí a época da fiscalização eletrônica, né? Isso nunca deveria ter saído, né? Porque a gente tinha aí um número menor de acidentes, principalmente aqui na reta. E hoje você tem a reta à noite como uma pista de corrida. Eu estava essa semana mesmo, saindo de um curso que eu estava fazendo e estava tendo um racha aqui. Eu estava aqui do lado e eu vi 2 carros fazendo um pega. E aí ainda falei com um amigo meu do lado, que é fisioterapeuta, que está acostumado de verdade a trabalhar com esse pessoal que sofre muito acidente. Eu falei, você está vendo? É por isso que eu luto. É para essas coisas não acontecerem. Mas sem a fiscalização, como que isso não vai acontecer? Porque a pessoa, quando tem 18, 19 anos, ela dificilmente tem essa consciência. Então, realmente a gente precisa ter fiscalização eletrônica que penalize de verdade esses infratores, que doa no bolso deles, porque, na minha opinião, é a forma mais eficaz de fazer com que isso não aconteça. E aquelas pessoas que são pessoas conscientes, elas não precisam estar andando na nossa reta e não vão estar andando na nossa reta a mais de 100 km por hora. Vão estar andando a 50 km por hora, 40 km por hora, que é o que deve ser feito dentro da cidade, e não a 100, 100 e poucos quilômetros como eu presenciei agora. Esse acidente que a gente acabou de ver, aqui um acidente cinematográfico, eu não quero aqui ser imprudente também em culpar alguém, mas não acredito que um carro tenha ficado daquele jeito que a gente viu ali, se não tivesse alguém em alta velocidade. Quem eu não sei, né? Mas é o que a gente percebe. E temos que pensar também que às vezes a pessoa, né, está, vamos dizer assim, totalmente dentro das normas e às vezes ainda sofre ainda por uma consequência de uma outra pessoa, não é isso? Na maioria das vezes. Então você acha que a fiscalização eletrônica também serve para isso, né? Para poupar, para proteger até mesmo aquele inocente que está sempre dentro da velocidade, com cinto, que não está alcoolizado, que não usa o celular, exatamente, né? Mas que pode se envolver num acidente por culpa de terceiros, é isso? Eu não acho, eu tenho certeza absoluta de que isso é uma regra que deveria ser seguida pela maioria das cidades. Talvez um dia, com a educação das crianças, através desse todo um conceito e de uma geração, porque isso não vai ser da noite para o dia, a gente consiga ter, sim, educação de forma diferenciada. Você tem uma ideia, a gente tem aí Santa Catarina, que é um exemplo de cidade com cidadãos educados. Se você colocar o pé na faixa, ou se você se aproximar, as pessoas param para você atravessar. Mas isso é um trabalho que ele já vem fazendo há mais de 10 anos. Eu vivi isso esse fim de ano e é assim mesmo. A gente fica até assustado. Você não está acostumado? A gente não está acostumada, é exatamente dessa forma. Eu ainda brinquei e falei assim, parece até o Rio de Janeiro, mas falei num tom mesmo de brincadeira, né, ironizando a situação, mas... O Rio é esse exemplo, né? As pessoas respeitam, não porque foram educadas, elas respeitam porque começou a doer de verdade no bolso delas, e a lei seca não tem conversa. Se você tiver errado, você vai ser penalizado, o teu carro vai ser rebocado e você vai acabar saindo preso, principalmente agora, depois dessa mudança que o nível de álcool no sangue é 0, você não pode ter consumido absolutamente nada, e ali não tem conversa.
né? Se você tiver realmente consumido, você vai ser penalizado, principalmente porque as provas elas podem ser através de gravação, né? Ou através de testemunho de pessoas que estão no local. Enfim, não tem muito como escapar disso agora. E é por aí. É através, sim, da fiscalização. Eu acho que a fiscalização eletrônica para a nossa cidade, ela tem que já deveria estar. E se não está, as pessoas têm que pensar em fazer o mais rápido possível. Porque a gente tem uma legião de pessoas sofrendo, perdendo vidas, de pais órfãos de filhos. É verdade. Agora, você falou agora há pouco aí, me fez lembrar. Você falou da questão da educação, da faixa etária, e aí apareceu. Foi planejado o Clubinho Salva-Vidas, não é isso? É. Agora é um outro público. É um outro público. Então, isso na verdade foi uma coisa até que sem querer, né? Uma vez eu cheguei em casa conversando com a minha esposa de como é difícil mudar o comportamento do ser humano, principalmente dos adultos, né? E aí meu filho, que na época com 7 anos, o Luan, um beijo para eles lá, o Luan, para Alice e para toda a família. E o Luan, ele ouviu isso e veio até mim e a gente ficou até surpreso. Pai, então por que você não muda o comportamento das crianças? Aí eu olhei para minha esposa assim, ele estava ouvindo. Mas de que forma? O que você acha que eu tenho que fazer para mudar o comportamento? Ah, pai, faz um joguinho onde as crianças vão poder aprender e vão poder brincar. Olha que bacana. Não é? E aí eu fiz várias perguntas, porque na hora eu fiquei assim, né, chocado. Como uma criança de 7 anos... Estava atenta. Estava atenta a essas coisas, né? E tem uma ideia dessa, enfim. Eu perguntei o que ele achava, de que forma que eu tinha que fazer. Aí a pergunta, o que você acha que tem que ter num game para que as crianças gostem, que chame a atenção? Ah, pai, um agente secreto seria muito legal. E aí nasceu o Clubinho Salva-Vidas, junto com o Clubinho Salva-Vidas, nasceu também um agente secreto, um agente do bem, né, que a gente bacana. Chamou de Edu, de educação. E hoje a gente vai para as escolas ensinar conceitos de educação no trânsito, cidadania, meio ambiente. Agora a gente vai estar lançando, o mês que vem, coleta seletiva de lixo, onde as crianças vão identificar o lixo e para que seja reciclado, para que desde a idade de 5, 6 anos, quando a criança já começa a dominar essa tecnologia, e às vezes até menor, né? A gente se surpreende, porque a gente tem às vezes até uma faixa etária menor que já mexe no celular, que já tem uma facilidade com a internet, já nasçam com esses conceitos. E tudo isso a gente vem estudando durante 2 anos. Eu estudei muito, eu acho que eu nunca estudei tanto na minha vida como eu estudei nesses 2 anos antes de lançar o projeto. Por quê? Porque eu precisava provar para as pessoas que não é só um game, que é um conceito. Ele foi desenvolvido para que as escolas possam utilizar de forma educativa, como já acontece em outros países, que ensinam através da gamificação português, matemática, inglês. O que nós não temos é o que a gente criou agora, que é uma novidade não só para o Brasil, mas eu acredito que até fora do Brasil, porque eu não conheço nenhum projeto como o nosso, que tenha desenvolvido uma coisa assim. Pode ser que tenha, eu não conheço, mas até então não vi. Que as pessoas, que as escolas possam trabalhar a educação no trânsito, fazer os trabalhos, trabalhar de forma como sempre trabalharam, ou até mais até agora, e que depois possam levar as crianças para a sala de informática e que eles possam se divertir aprendendo a educação no trânsito. Quando for trabalhar meio ambiente, trabalhe o meio ambiente na sala de aula, depois leva as crianças para o Clubinho Salva-Vidas na sala de informática e vai trabalhar o meio ambiente. Lá no meio ambiente, por exemplo, a gente tem... E tudo isso foi dado nomes, defesa civil, fases do bombeiro, fases do policial, porque a gente quer homenagear de verdade os verdadeiros heróis, os que salvam a vida todos os dias, né? Que são esses. Nossa, mas esse é um projeto grandioso, Eliandro. Você tem recebido apoio para esses projetos? Como é que está a tua vida? Olha, assim, a gente lançou oficialmente em janeiro de 2011, né? Perdão. A gente lançou em janeiro agora de 2014. E a gente ainda não tem apoio, né? Mas a gente está tendo assim o apoio das crianças. Né? Pra você ter uma ideia, em 6 meses a gente teve mais de 30 mil acessos no Brasil e fora do Brasil. Né? E isso tem feito com que a gente
continue com esse sonho, porque... É o que está te alimentando. Totalmente, né? Quando a gente vai para as escolas, eu acho que no próximo bloco a gente pode mostrar essas fotos. Sim, vamos mostrar no próximo bloco. Né? E é uma alegria, né? O Edu, ele foi criado exatamente para isso, para que as crianças tenham um herói na educação. Não é o herói que tem superpoderes, mas um herói que seja super educado. E possa Por isso Edu, não é Edu de Eduardo. Não, é o Edu de educação. Educação, exatamente. Né? Então, o Edu, ele tem superpoderes? Não, ele tem supereducação. Né? Até e é real isso, está mais próximo, né? Está muito próximo. Até as crianças brincam porque ele é grandão, né? Ele tem uma cabeção, e as crianças... Tio, mas ele tem essa cabeça porque ele é super inteligente. Então, a gente fez uma coisa que a gente possa trabalhar de forma... ter uma didática educacional muito forte com as crianças, ter o Edu, o Clubinho Salva-Vidas. As crianças, quando ficam sabendo que o game teve a ideia, nasceu de uma criança também de 7 anos, elas querem conhecer, né? Falei assim, filho, você vai ficar famoso e nem sabe. Porque as crianças da idade dele, tio, mas dessa criança daqui, né? Como é que funciona? Quem é? Eu quero conhecer. Como é que ele teve essa ideia? Enfim. Tudo isso tem me levado a crer que o caminho realmente é esse e que se a gente quer uma geração melhor, a gente tem que enfatizar isso e criar esses novos cidadãos para uma próxima geração, não tão longe. Eu acho que é um trabalho de médio e longo prazo, não de curto prazo, mas que quando a gente tiver os formadores de opinião, que são os professores, que é o que forma toda a sociedade, se é médico, se é economista, se é cientista, ele é formado pelo professor. E é a classe que mais deveria ser valorizada no Brasil todo. E eu falo isso com muito orgulho, porque eu também fiz formação de professores. Olha só. Não foi esse o caminho que eu busquei, mas a vida está me levando para ele. Né? E educar crianças, né? Porque eles também vão se tornar formadores de opiniões, de opinião. E vão ser grandes professores, grandes cientistas, pessoas do bem. E se a gente vai ter uma geração muito melhor daqui para frente, porque o Brasil ele já é autossuficiente em tudo que ele faz. Mas ele não é autossuficiente na educação. A gente está entre as piores. É verdade. Infelizmente. Né? E quando o foco mudar, as pessoas se preocuparem desde a infância, não é só com aquela faculdade ou a pós-graduação ou o doutorado, tem que ser muito bom. A formação da criança, a base da criança tem que ser a melhor base, porque se ela tiver a melhor base, a melhor formação quando ainda é criança, ela vai ser o melhor cientista, ela vai ser o melhor professor, ela vai ser o melhor tudo. Então, agora no próximo bloco, a gente vai dar uma olhadinha nessas fotos, não é Vamos, isso? Vamos sim. Então tá bom. Nós vamos por um rápido intervalo, não saia daí, voltamos já já no nosso último bloco com o Eliandro Canto, e ele vai mostrar pra gente aí mais dados do Clubinho Salva-Vidas. TV Cidade, Canal 9, fique com a gente.